Glória a Deus. Marcos GC ministrando a palavra nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Está na liberdade, querido. Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um motivo de grande alegria, satisfação, poder estar juntamente com os irmãos para aprender mais da palavra do Senhor e ouvir Deus falar no meio do teu povo. Eu acredito que todos vieram aqui com um propósito de ouvir a voz do Senhor. E eu sei que cada um de nós vamos sair satisfeitos com a palavra do Senhor. Convido a amada igreja para se portar de pé, para fazermos leitura da palavra do Senhor. E você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, leremos do verso 13 adiante. Livro de Mateus, capítulo 16, leremos do verso 13 adiante. Enquanto os irmãos procuram, desejo agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesta cidade para ministrar a palavra do Senhor. Também louvo a Deus pela vida do pastor Christopher Mamed, por essa oportunidade. Desejo sucesso na sua carreira por esse trabalho que tem realizado e que tem trabalhado há tanto tempo. Pastora Leia e aos demais organizadores, que Deus abençoe. Quantos encontraram, digam amém. Mateus capítulo 16, verso 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, porém meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra, ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Podeis vos assentar. Para tudo que há debaixo da terra, do céu, há um propósito. Pensamos que a vida, ela é como um carro desgovernado, ao qual não tem freio, mas pelo contrário, tudo que acontece na terra, tudo que acontece debaixo do céu, há um propósito. Por isso há um propósito de estarmos aqui essa noite. Esse propósito se chama um projeto de Deus, que foi em criar a tua noiva, a tua eleita, a tua igreja. Tem muita gente que pensa que a igreja do Senhor, ela foi criada como um plano B para a ação de Satanás quando ele se rebeleia no céu. Mas muito pelo contrário, ainda antes que Satanás ele se levantasse contra Deus, ele já havia planejado a igreja. A própria palavra do Senhor vai dizer no livro de Ezequiel, capítulo 11, que quando Satanás ele se levanta contra Deus e ele tenta tomar o trono de Deus, naquele mesmo momento, antes de Deus subjugá-lo à terra, a palavra do Senhor vai dizer que Deus olha para Satanás e diz que eu lhe porei na mão das mais poderosas das gentes. Ele estava fazendo menção da igreja, porque a igreja ela já havia sido planejada por Deus antes mesmo que eu e você pensássemos, antes mesmo que o homem fosse criado. Deus já havia planejado a sua igreja. A palavra do Senhor vai dizer que por vários tempos e várias eras houve homens que eram usados por Deus em um breve
espaço de tempo, mas porém por serem homens pecadores, homens que carregavam no seu corpo a maldição de Adão, eles não poderiam erguer a igreja do Senhor, porque para erguer a igreja do Senhor, deveria ser alguém imaculado, um homem sincero perante de Deus, e que não havia pecado. Depois de olhar a todo o arsenal de Deus, ele olha para o seu próprio Filho, que era Jesus Cristo, aquele único que poderia levantar a igreja, porque ele não tinha pecado, ele era imaculado, e Deus se levanta do seu trono, vem até a terra com um propósito de criar a tua igreja. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus está pregando para uma multidão, e quando ele se afasta da multidão, ele olha para os seus discípulos, preocupado, querendo saber o que as pessoas pensam que eu sou. Algumas deles, dos discípulos, vai dizer: tem muita gente que diz que o Senhor é João Batista, Jeremias ou qualquer dos outros profetas que ressuscitaram. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, era o Cristo, pelo fato de que naquela época em que Jesus vem à terra, já havia se levantado centenas e centenas de homens, dizendo que era o Messias, dizendo que era o Salvador, e levando o povo a uma falsa ilusão, a uma falsa religião. Mas de repente se levanta Pedro dizendo: o Senhor é o Filho do Deus vivo, o Senhor é o Cristo prometido por Deus. Naquele momento Jesus olha para Pedro e vai dizer: e eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Entenda, Jesus não estava dizendo de Pedro, não, ele estava dizendo de si mesmo. Ele falou: você é Pedro, mas é sobre mim que eu vou edificar a minha igreja. Eu quero te dizer uma coisa essa noite: se você está aqui essa noite, é porque Deus, Ele é o alicerce dessa igreja, é porque Ele é o fundador primórdio da igreja, é por causa disso que eu e você estamos aqui essa noite. Então, se eu fosse você, não perdia o teu tempo aí parado de boca fechada, mas aproveitava o momento e começava a adorar o nome dEle, porque Ele se faz presente aqui essa noite. Jesus, Ele sempre foi e sempre será a base da igreja, a estrutura da igreja. Mas acontece que com o passar dos anos, a doutrina da igreja, com o passar dos anos, o que se tange em relação à igreja, temos sofrido alterações na nossa doutrina, temos sofrido alterações no modo de viver, estamos sofrendo alterações na liturgia da palavra do que é cristã, porque se a igreja do Senhor, ela foi formada em cima do alicerce, que era Jesus, a pedra fundamental, deveríamos viver a palavra do Mestre, deveríamos andar o caminho do Mestre. Mas temos ouvido ultimamente que o que se tem pregado, que o que se tem vivido, tem se desviado do caminho do Mestre. Mas eu quero dizer algo: muitas pessoas podem pensar que a igreja mudou. Não mudou não, porque o alicerce ainda é Jesus. Ele não sofreu reforma, ainda a palavra da salvação é a mesma, e a palavra da salvação é: aquele que quiser vir após mim, tem que morrer, pegar a sua cruz e seguir-me, porque não existe evangelho sem renúncia, não existe evangelho sem morte, não existe evangelho sem eu e você pegarmos a nossa cruz. Porque o que tem pregado aí do evangelho fácil, de mamata, de ganhar tudo na boca, é o evangelho falso. Porque o evangelho de Cristo ainda tem que morrer, tem que pegar a cruz e seguir a Jesus. Há muita diferença do que Jesus pregava e o que se prega hoje.
Há muita diferença entre a palavra de Jesus que ele pregava e a palavra que se é pregada hoje, do que é vivida hoje. E sabe qual é a culpa disso? A culpa disso se chama aceitação. Porque quando a igreja do Senhor, ela era perseguida, quando a igreja do Senhor era levantada sobre o sangue daqueles que morriam pela palavra do Senhor, a sua doutrina era sã, era imaculada. Mas quando a igreja do Senhor começou a ser aceita no meio da sociedade, nós estamos se desviando do caminho da verdade, estamos desviando do caminho. Por muito tempo a igreja do Senhor era extremamente perseguida, o povo era morto no meio de coliseus, no meio de praças públicas, para servir de apresentação, para servir ali para os outros ficarem assistindo e aplaudirem a morte dos meus e dos seus irmãos. Mas se levantou um homem por nome de Constantino, que era um amante do religionismo, que era um amante da religião. E quando ele abraça essa religião, quando ele abraça o povo de Deus, dizendo: ninguém mais persegue a minha igreja, ninguém mais persegue o povo, a igreja do Senhor começou a se assentar e a se acomodar no lugar que estava, no lugar de perseguição, se trocou pela aceitação. E aonde há aceitação, o povo abaixa a guarda, ninguém ora mais, ninguém busca mais, ninguém se prepara mais para guerras espirituais. Porque quando o povo era perseguido, eles começavam a orar, e quando se deparava estava amanhecendo, e eles eram revestidos do poder de Deus, a espada estava no pescoço deles, e ele estava dizendo: pode matar, porque depois de acabar a vida aqui, eu vou encontrar com ele lá nos céus. O povo, quando era perseguido, quando eles estavam sendo queimados em praça pública, o povo estava se agradando daquilo que estava vendo, a igreja estava crescendo, o povo estava olhando aquilo e estava dizendo: eu quero ser igual aos cristãos. Mas depois da aceitação, onde ninguém mais é perseguido, onde ninguém mais sofre pelo evangelho, nós trocamos o monte, nós trocamos a oração pelo sofá, pelo comodismo, por ficarmos quietos em casa, acomodado, dizendo: aqui está bom, eu não preciso me sacrificar, porque ele já se sacrificou lá no céu. E por causa disso, a igreja do Senhor tem parado, tem estado estagnada. O inimigo tem assistido de pé e está dizendo: acabou para esse povo, eu acabei com eles. Ei, não acabou não, porque o dono da igreja ainda é Jesus, ele é a base da igreja. E quando ele for a base da igreja, nem mesmo o inferno em pé, nem mesmo todos os homens pode derrubar a igreja do Senhor. Quando o povo era perseguido, o sangue que vertia das suas veias, o sangue que caía trazia vida, porque Jesus dizia que é necessário morrer para depois se vivificar e dar frutos. Mas hoje não, hoje em dia se trocou a morte por aceitação, para as pessoas ficarem vendo, para as pessoas ficarem se olhando para a igreja e ver como um monumento que já está velho, que tem que sair do meio da sociedade. É por isso que a igreja já não tem tido poder no meio da sociedade, aonde o povo, o mundo olha para a igreja e não tem mais reverência, não tem medo de Deus, olha para os crentes e ataca crente como se não fosse ninguém, e fica por isso mesmo. É por isso que a sociedade está se afundando no lamaçal do pecado, está entrando nos mais pesados e absurdos pecados, e a igreja do Senhor está calada, ela não se levanta, está como um leão que, por mais que é forte, mas está adormecido e não pode ferir a ninguém. Ei, você sabe, você quer saber o que a igreja do Senhor precisa? É de se acordar, é de se levantar, colocar a sua posição de crente e começar a partir para a batalha. Porque enquanto eu e você estamos em casas, parado, estagnado, não faz nada, não sacrifica, os nossos inimigos se
levanta e tem nos colocado debaixo dos pés. Mas quando nós, a igreja do Senhor, parte para o chão com a boca no pó, nem mesmo o inferno pode ir contra a tua vida, nem mesmo o inferno em peso pode ir contra você. Nós estamos vivendo uma era em que os valores estão invertidos, em que poder virou símbolo de pular dentro da igreja, mas poder é expulsar demônio, poder é olhar para o enfermo e ele ser curado, poder é pregar a palavra para o pecador e ele arrepender a Cristo. Não sou contra o pentecostalismo, não sou contra falar em língua estranha, nem pular no reteté, mas eu sou mais a favor do crente, que quando ele para diante do demônio, do diabo, ele tem que bater em retirada, porque nele tem o poder do Espírito Santo de Deus. Give him praise. Give him glory. Escute, Jesus pregava sobre morte, hoje se prega prosperidade. Não sou eu, é a Bíblia. Antes se pregava morte e hoje se prega a vida com riquezas, com tudo que está na terra. Antes se pregava união, mas hoje nunca se viu um povo tão dividido é como a igreja, aonde o cabra ele não pode pensar em crescer, que incha o peito e começa a dizer: eu vou sair, vou formar um ministério para mim, porque aqui eu estou desperdiçado, e a igreja vai se separando. Nunca se viu em um tempo em que o povo estivesse tão adormecido, parecendo morto. A palavra do Senhor diz: eu te digo que tu és Pedro, e a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. A porta não é uma arma de ataque, não, senhores. A porta é uma armadura, é um meio de se proteger. Jesus não estava dizendo que eu e você teríamos que só ficando resistindo aos ataques de Satanás, não. Ele estava dizendo, quando um crente ele se coloca a buscar a presença do Todo-Poderoso, nem mesmo o inferno em peso pode parar diante dele. Você pode não ter entendido, mas sabe o que é que Jesus estava dizendo? Ei, a igreja não nasceu para ser atacada pelo diabo, não. Ela nasceu para derrubar o inferno em peso, com o poder de Deus dentro da tua vida. Ei, sabe quando eu e você aceitamos essa situação miserável que estamos vivendo, em que não tem graça, não tem poder de Deus, em que a tua palavra já não faz mais mudança, em que aquilo que prega não transforma a vida de ninguém, que quando se ora nem a presença de Deus sente, aí tu fica aí sofrendo retaliação do inimigo, fica aí parado sendo esbofeteado por Satanás e não faz nada. Sabe o que é que Deus está te dizendo essa noite? É tempo de se colocar em pé, porque Deus quer levantar um povo que bata a mão no peito, entra dentro do inferno se for preciso, põe o diabo para lamber a poeira do chão, porque as portas do inferno ela não pode parar diante da igreja. A porta do inferno ela tem que cair só com o brado da igreja. Ei, é tempo da igreja do Senhor começar a se levantar, parar de se fazer de coitado, de que não dá conta, que já não pode mais, começar a olhar para o autor e consumador da tua fé, que nem mesmo o inferno em peso vai parar diante de você, que nem mesmo os homens vai poder te derrubar. É hora da igreja do Senhor voltar à sua raiz, que ainda é Cristo, começar a andar segundo a tua palavra, porque aí sim o inferno vai começar a temer a igreja daquele que é todo poderoso. Nunca houve uma época em que o comodismo estivesse tão grande dentro da igreja. As pessoas hoje em dia, na maioria da igreja, ninguém mais pensa em céu, ninguém mais prega de céu, de arrebatamento, porque nós não estamos esperando arrebatamento.
Nós não estamos esperando a vinda de Cristo. Pelo contrário, se dizer que está, eu quero que me mostre, porque eu preciso ver. Porque estamos vivendo um tempo em que a igreja do Senhor, ela só pensa no céu porque lá tem riqueza, mas não porque Deus está lá. Estamos vivendo uma época em que ninguém mais quer saber do céu, porque está vivendo a promessa de vinda aqui na terra. Está vivendo toda sorte de promessas, de bênção. Aqui a vida está tão boa, está tão gostosa, em que ninguém mais quer pensar em céu, quer pensar em dar a vida por Cristo. É por isso que se vê nas igrejas pessoas que entram culto e saem culto, a vida não muda, nada mais faz diferença. Ninguém mais quer mudar, transformar a vida. Ninguém mais quer deixar o mundo de lado, parecer que é quadrado e chacota, para fazer base com Deus. Não, nós estamos pensando em fazer base com o homem, é ter a cara do mundo, é parecer com o mundo, é ser aceito por mundo. Porque quando se é perseguido, a gente chora. Quando é perseguido, dói, a lágrima corre no rosto. Aí a gente começa a olhar para Cristo. Mas quando estamos sendo aceitos, ninguém lembra do patrono dessa igreja. Porque quando a igreja está sendo abraçada, o povo ele começa a desviar, começa a aceitar qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de pregação. Qualquer um que aparece no púlpito e diz que é ovelha, a gente acredita. Ei, eu já estou cansado muitas das vezes de ver pessoas que nunca leu a Bíblia, olha para dentro da Bíblia e diz, lá está escrito isso e isso, mas nunca parou para ver por que está escrito. E por causa disso se levanta um bando de herege que prega baseado em cima de um conceito pré-formado, em que alguém pregou e nunca procurou ver, bater a prova. Por causa disso, tem muita gente que vive numa sã doutrina, que está pensando que já está vivendo um paraíso aqui na terra, em que não tem que esperar mais nada, que não tem que mudar de vida. Nunca se viveu um evangelho em que não transformasse a vida do ser humano. A gente quer que o paralítico se levanta, a gente quer que o cego tenha olhos novamente para ver, quer que o mudo novamente fala, quer muitas das vezes ver milagre diante dos olhos, mas muitas das vezes não queremos ver a transformação do pecador. Ei, o maior milagre que Deus fez na terra não foi dar vista ao cego, não foi trazer a voz ao mudo, não foi levantar o paralítico da cama e pôr para andar, não. O maior milagre que Deus fez é pegar aquele homem pecador lá no lamaçal do pecado, transformar a vida, quebrar aquele coração de pedra e colocar para comer na mesa com o rei. Mas hoje em dia já não vê mais bêbado aceitando a Cristo, já não vê aqueles catimbauzeiros, pai de santo, entrando dentro da igreja, deixando os guias e começar a servir a Cristo, porque o evangelho está adormecido. Já não se vê um povo que quando sai na rua, o endemoniado passa longe para não ser perturbado, porque a presença que está na vida dele é maior do que a que está no mundo. Já não vê, a igreja está dormente. Mas eu quero te dizer, Deus vai levantar uma geração em que vai colocar fogo no diabo, no inferno, que vai se levantar, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja virou sinônimo de modinha. Quer prova? Um cantor, quando ele não presta mais para o mundo, qual que é a primeira atitude dele? Vou gravar um DVD evangélico. Mas sabe o que eu acho pior? É porque a igreja está tão cega, em que os crentes compram o CD, o DVD do cabra, alavanca a carreira lá em cima, e depois reclama, por que eu não consigo mudar de vida? Por que eu não consigo transformar a mim mesmo?
Por que a minha vida não muda? Passa dia, entra dia. É aquele crente frio dentro da igreja, em que Deus ele pode sentar do lado que a pessoa permanece morta. Sabe por quê? Porque hoje em dia se tornou modinha, aceitação. As pessoas não vêm para a igreja para deixar os seus pecados, porque a igreja agora aceita os pecados das pessoas aqui dentro. As igrejas hoje em dia não quer que o ser humano muda. Me perdoem falar, pastores, mas é palavra de Deus. As pessoas não mudam mais, sabe por quê? Porque tem muito pastor que não quer perder dízimo de gente que é rica, e a igreja está quebrando no meio, e é por isso que se vê no meio de cultos, como eu já presenciei, endemoniado rindo, debochando da cara de pastor, de presbítero, de obreiro, e os cabras não faz nada, porque sabe que não tem unção, não tem poder, e o pior, não tem vida para lidar com aquilo. Nunca se houve um tempo em de povos medrosos, em que Satanás ri na cara do crente, e ele é só capaz de baixar a orelha, ficar quietinho no canto, porque não tem autoridade. Sabe por quê? Porque a igreja, ela está se desviando de Cristo, mas ei, Cristo ainda é a base da igreja. O mundo ele pode pensar que a igreja mudou, mas se a base da igreja não mudar, ela permanece a mesma. Sabe o que a igreja do Senhor precisa? Deixar de ser aceita, deixar os holofotes, deixar de pensar, mas se eu fizer isso aqui, o povo lá vai me condenar. Se me verem indo para a igreja de terno e gravata, o povo lá na escola, no trabalho, vai debochar de mim, porque sou crente. A igreja do Senhor precisa sair desse status de dizer que vai na igreja, porque lá tem promessa de dívida paga, de prosperidade, de conta bancária cheia. Ei, sabe o que eu olho na palavra do Senhor? É Jesus dizendo: o filho do homem não tem onde dormir nem reclinar a cabeça. E por que nós queremos as grandezas desse mundo, as riquezas desse mundo? Ei, Jesus, desde que ele pregava, ele dizia: eu não vim para trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Eu não vim para ser aceito, mas o filho do homem há de perecer, ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Sabe o que a igreja está precisando? É seguir o ide de Jesus, dizendo: ide. Ei, aquele que quiser vir após mim tem que morrer. Sabe o que ele estava dizendo? A igreja do Senhor, ela precisa morrer para nascer de novo, porque todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas para isso tem que morrer, tem que derramar o suor, o sangue no chão, tem que fazer justo a palavra do Senhor. Ele falou para os discípulos: se vocês quiserem vir após mim, tem que morrer, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E olha que ele não estava dizendo o que é pregado hoje, dizendo: ei, aquele que quiser vir após mim tem que morrer para o mundo, tem que morrer para as coisas mudando. Não, ele estava dizendo: aquele que quiser vir após mim tem que morrer de verdade, tem que subir na cruz e seguir-me, porque aquele que quiser ganhar a tua vida tem que perder. Você quer ganhar a vida lá no céu? Começa a perder ela aqui na terra. Começa a aparecer crente quadrado, fanático aqui na terra. Começa a aparecer atrasado aqui na terra, mas um atrasado que o demônio teme, um atrasado que quando o inimigo vem, ele tem que te reconhecer na terra e dizer: com esse eu não mexo, e não dizer: mas aquele ali não tem poder comigo. Não, sabe por quê? A igreja do Senhor perdeu a autoridade, mas eu vim pregar uma palavra profética na tua vida. Deus quer te levantar essa noite para colocar o inferno em peso, cara, cair diante dos teus pés, porque a porta do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Eu repito, o inferno em peso, ele não vai prevalecer contigo, porque a base da tua vida, ele é Jesus, o Todo-Poderoso. Fica de pé, fica de pé. Irmão Mateus, cadê ele? Vem cá louvar o Senhor. Telerebraçou de que abadaché piada. Demerrai, tu me façou. Aleluia. A igreja do Senhor. Aleluia. Ela pode estar igual a visão teve Isaías.
Isaías entra dentro do templo, ele olha para cima e diz que ele estava vendo Deus assentado no trono. E ele diz que viu serafins que ficava clamando: santo, santo, santo. Palavra do Senhor que a base do templo ela começou a se mover. Mas sabe por que ela não caiu? Porque a base do templo era Jesus. Porque enquanto Jesus for a base da tua vida, o inferno não pode te derrubar. Porque enquanto a base da tua vida for Jesus, nem mesmo Satanás e os seus demônios mais poderosos podem te derrubar. Porque enquanto a base da tua vida ainda for Jesus, nem mesmo os homens, nem mesmo essa era de devassidão, de perversidade, ela vai te derrubar. Nós só caímos quando estamos firmados em cima da areia, que não tem estabilidade, que qualquer ventinho vem e derruba. Mas o crente que ele é formado em cima da rocha, que ela é Jesus, vem a tempestade, vem Satanás, vem os demônios, vem o inferno em peso, e ele continua de pé, inabalável na presença do Senhor. Se você viveu uma vida até hoje de quedas, sabe que Deus está mandando te dizer que você tem que estabilizar a tua vida diante de Jesus, que a tua base da tua vida tem que ser Jesus, que a base do teu ministério, da tua vida emocional, da tua vida sentimental tem que ser Jesus. Porque enquanto for o mundo, porque enquanto for a força do teu braço, enquanto for o teu dinheiro, qualquer ventinho que vier vai te derrubar. Mas quanto a tua base for Jesus, a tua vida vai permanecer de pé. Mesmo que o mundo se abale e caia diante de você, você vai estar em pé, porque a base da tua vida, ele é Jesus. A base do teu ministério é Jesus. A base que você é estabilizado é Jesus. Se eu fosse você, começava a adorar a Ele aqui, porque Ele está presente aqui essa noite. Não perca tempo, não saia daqui da mesma forma que você entrou, mas deixa que a presença dEle tome conta da sua vida aqui essa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A minha vida sem você não tem nenhum sentido. E os dias passam, o tempo voa, eu perco o meu brilho. Eleve o teu pensamento até Deus essa noite. A provação está tamanha, acho que não vou conseguir vencer. Meu Deus, estenda as suas mãos agora, vem me socorrer. Meu Deus, estou aqui só pra te adorar. Eu conto as horas e os minutos pra te encontrar. Se o Senhor me escolheu, jamais vai me deixar. E mesmo que os ventos em minha vida venham a soprar, a minha vida em suas mãos eu sei que vai estar. E o inimigo pode até tentar me derrubar, mas em ti vou confiar. Quantos confiam no Senhor nessa noite? Levante a sua mão, derrame o seu glória, derrame o seu aleluia, porque Deus tem vitória para a sua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus. Escute. A provação está tamanha, acho que não vou conseguir vencer. Meu Deus, estenda as suas mãos agora, vem me socorrer. Meu Deus, estou aqui só pra te adorar. Eu conto as horas e os minutos pra te encontrar. Se o Senhor me escolheu, jamais vai me deixar. E mesmo que os ventos em minha
pode até tentar me derrubar. Mas o quê? Mas em ti vou confiar. Mas em ti vou confiar. Quantos vieram adorar? Meu Deus, estou aqui só pra te adorar. Eu conto as horas e os minutos pra te encontrar. Se o Senhor me escolheu, jamais vai me deixar. E mesmo que os ventos em minha vida venham a soprar, a minha vida em suas mãos eu sei que vai estar. E o inimigo pode até tentar me derrubar, mas em ti vou confiar. Mas em ti vou confiar. Mas em ti vou confiar. Quantos confiam no Senhor?